Bom dia com muita alegria, povo de Deus. Bom dia. Vamos levantar. Deixa eu compartilhar aqui enquanto vocês vão conectando aí, em nome de Jesus. Deixa eu... O celular, agora que chama no meu celular. Isso que acontece com o meu celular que demora para chamar aí. Opa. Compartilhado. Glória a Deus. Muito bom dia, pessoal. Vamos esperar aí ver se a Bispa conecta, né? Bom dia com muita alegria. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Sexta-feira, né? Deixa eu desencostar que tá balançando aí. Sexta-feira maravilhosa. Glória a Deus, né? Mais uma semana que nós estamos vencendo, né? O Senhor nos fez vencer. Glória a Deus. Lembrando que nós estamos aí no nosso jejum poderoso. Quem está participando do jejum está recebendo o áudio todos os dias. Hoje recebeu o áudio com o Salmo 118. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Salmo 118 aí no finalzinho do programa hoje, que nós vamos hoje ter um programa um pouquinho diferente. Queria convidar vocês aí, compartilhe. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da Síria. Aí o pessoal andou mandando mensagem para a Bispa. Só que tinha algumas situações, a gente estava ministrando, não dava, nessa semana não deu nenhum dos dias aí, porque a palavra era um pouco mais extensa, não tinha como falar. Mas nós vamos falar hoje sobre essa questão aí, que o pessoal inclusive mandou WhatsApp para a Bispa comentando. E aí, Bispa, o que acontece? Tem muito burburinho aí na mídia, né? Não com relação à situação, mas com relação àquilo que está na Bíblia, né? Então, nós vamos conversar, vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos ler as Escrituras, né? Eu acho que para sanar toda e qualquer dúvida. Acho que antes de qualquer coisa é ler as Escrituras para sanar a dúvida, amém? Então, assim, na semana que vem, dia 17, né, ou seja, uma semaninha para frente, sábado que vem, nós estamos terminando nosso jejum. Então, a Bispa até colocou aí, continua, seja perseverante, né, não pare, né, porque nós estamos no finalzinho, reta final. São 40 dias, nós já passamos, né, faltando uma semana agora. Então, muito cuidado para não ser roubado, né, porque a gente sabe que vai chegar nos últimos dias, Satanás quer invalidar o teu jejum. E aí, como é que ele quer invalidar? Ele coloca aquele manjar aí. Ah, Mili, bom dia com muita alegria, que está de férias, viajando, eu tô com saudade, viu? Ó para você, saudade dela. Bom dia, meu amor. E o que acontece? A gente sabe que a situação é que Satanás quer fazer o quê? Nos roubar esses últimos dias do jejum, colocar um bolinho de carne, né? Eu lembro uma situação onde eu dei uma mordida quando eu olhei numa esfirra de carne, uma vez. Já até esqueci. Na hora que eu mordi, não cheguei a engolir, né? Uma situação. E eu vi, né? Olha que lindinha. E eu me deparei com essa situação. Então, o Satanás vai tentar, né? Você vai chegar na casa de alguém, vai te dar uma coisa, e às vezes você não pergunta e vai comendo. Então, muito cuidado aí nos últimos dias. Nós estamos vencendo aí, né? Já vencemos aí 30 dias aí. Chegando agora, né? 30 e poucos dias, chegando agora no finalzinho, não podemos vacilar. Amém? Glória a Deus. Todo mundo está recebendo o áudio aí. Acabou o relógio de oração. Olha, no último dia tinha gente com saudade, tinha gente querendo ficar mais tempo no relógio. Falei, pode ficar. Acabou uma hora aí, vai ficando aí. E as pessoas com experiências extraordinárias, cada um com uma experiência diferente do outro. Olha, realmente o relógio de oração tem sido bênção na vida de todos aí. Pelo menos o pessoal que tem participado. Todos os meses estão querendo participar. Olha, não quero deixar de participar, eu quero continuar, né? E a gente viu aí, vamos contar, inclusive, sempre os testemunhos para vocês. E no meu relógio, por exemplo, né, aproveitando o ensejo, nós tivemos aí aqueles que tiveram experiência com o Espírito Santo de Deus, né? A invasão, né, no ambiente, como se estivesse cheio de anjos, realmente, né? Visível, né? E a gente viu as pessoas sendo visitadas pelo Espírito Santo de Deus de tal forma que não queria terminar, não queria sair do relógio de oração. Fora a cura, né? Muitas pessoas sendo curadas. Então, foi um relógio de oração assim extraordinário, o formato que a Bispa colocou para esse mês aí. Eu vi o pessoal mais engajado, vi o pessoal, né, orando mais pelo irmão, né, e isso é muito importante. Então, assim, foi um relógio de oração que eu tenho certeza que trouxe marcas para muitas pessoas, com certeza. Assim como trouxe para mim, trouxe para cada um. E a cada relógio é sempre uma experiência diferente, né? E o próximo vai ser assim também no mês de abril. Amém? Então, glória a Deus aí. Agora, eu queria que você se antecipasse, né? Aliás, eu vou contar uma história para vocês. No começo, quando a Bispa colocou o relógio de oração, olha, eu vou falar para vocês. No último dia,
A bispa passava o dia inteiro, porque a pessoa falava que ia entrar, não dava mais notícia, era o dia inteiro a bispa cuidando do relógio. Porque acabava orando por todo mundo, pela família. Teve Eu vou te falar. Bom, viu? Teve propósito de Deus. Mas depois, agora, graças a Deus, agora né? O pessoal sai, agora o pessoal já se antecipa, né? Então tem sido muito bom, porque eu vi a bispa praticamente não conseguia nem respirar no último dia, montando o relógio, os horários. Eu digo, não é só o fato de falar com as pessoas, porque ela tinha que montar os horários, né? Saber quem vai estar naquele horário, para o horário não estar sem ninguém, né? Tá vago. Então, assim, foi uma correria imensa aí, a gente viu o empenho da bispa, mas precisava do empenho de todo mundo também, né? E agora, glória a Deus, o pessoal tem se antecipado, né? Teve propósito. São experiências aí que as pessoas vão adquirindo e depois a pessoa não quer deixar. E eu vejo o pessoal convidando, né? Eu via a própria Jamile, mas como é que eu faço para a pessoa participar do relógio? Passa o WhatsApp para a gente, né? Muitas e a gente vai explicar. Vezes a gente fala para a pessoa fala, tá louca, que eu vou ficar 1 hora olhando? Depois fala assim, nossa, mas eu não sabia que passava tão rápido. É porque você ouve o áudio normalmente tem sido aí 10 a 15 minutos, né? Então você ouviu 15 minutos ali. Acabou, você vai, provavelmente mais uns 15 minutos você vai louvar, né? Coisa e tal. Depois que você já entrou nesse mover, o que você vai fazer? Agora eu vou orar. Eu falo para vocês, né? Com a minha listinha, no mínimo 40 minutos para me orar por cada situação, né? Por cada um. E como vocês sabem, a gente ora individualmente por cada um. Então, no mínimo 40 minutos para me matar a minha listinha e as pessoas que estão no relógio para estar orando por cada um. Não tem, antes é difícil, né? Então, quer dizer, aí sobra aí 10 minutos para você louvar mais um pouquinho e assim vai. Ontem teve mais um testemunho do relógio de oração também. Qual é a bispa? Fazia tempo que uma querida nossa que participa de todos os relógios estava desempregada e não arrumava um treino. Verdade. Quebrou o cativeiro ontem, ela glória continua no jejum e ela, glória a Deus, começa a segunda-feira. Glória a Deus aí, tá começando. Você vê que a bispa tinha profetizado essa semana que portas de empregos abertas e coisa e tal. E tá aí. Que não ia acabar a semana sem abrir porta de emprego. Você também tem um suprimento onde eu nunca o pastor veio um suprimento para ele que ele não imaginou. Fala aí, pastor. Foi assim que eu fiquei assim, não, peraí. Eu vou reservar esse dinheiro aqui, porque acho que eles estão fazendo coisa errada, né? Esse dinheiro vai ficar aqui, porque qualquer coisa eu devolvo, não ficar devendo nada. E foi tremendo, né? Glória a Deus, né? Experiência. Não onde veio esse dinheiro, mas o senhor mandou. Veio do céu. Vê como é que é? Quando você tem uma conta no céu, é assim, cai dinheiro, você nem sabe, né? Quando menos espera, tá chegando. É os frutos que aumentam o crédito. Eu confesso que eu comecei a ter experiências de abrir a carteira, mas outro dia eu fiquei com a cabeça. Eu não sabia que tinha esse dinheiro. Depois, o pastor tem um hábito que é assim, ele pega o bolso, de vez em quando ele olha para mim e fala assim, esse dinheiro eu não lembrava dele. E olha que não foi pouco. Posso contar o valor, pastor? Outro dia foi R$50, né? Que ele tirou do bolso. Mas, ontem eu tirei mais 50. Ficar surpreso com R$50, você imagina, né? Uma coisa você... porque você guardar R$2, R$3, 10, esquecer. Mas 50, né, meu? Fala 50. sério. Outro dia que você me falou foi quanto? Moraci? 40. Então, olha aí, o pastor tá que tá aí. Outro dia, já mais outra vez foi 20, outra vez foi 30. Glória a Deus, né? É só clamar pelo suprimento sobrenatural que ele o suprimento vem. Aliás, procura aí nos bolsos, profetizo na sua vida hoje que você vai ser surpreendido, viu? No paletó, profetizo aí sobre a sua vida que você vai ver esse suprimento hoje. Bolsa depois. A bolsa da bispa, com certeza deve ter mais do que dinheiro lá, viu? Porque bolsa de mulher, misericórdia, né? Mulher, quando chega a passar aquela porta giratória, Senhor amado, olha, só Deus mesmo na vida. Eu ligo com a bolsa, mulher carrega tanta coisa na bolsa que eu fico pensando se elas vão usar tudo que carrega lá dentro. Mas enfim, como ontem foi o dia delas, mas já acabou também, né? Já acabou. Porque a gente tem todos os dias, né? Engraçado, né? Bom dia, Marcos. Depois, quem quer? Vê aí pra mim, bicho, eu não tô... Esse verdinho aí não combina aí, não. Então... RG não, é a cor. A cor que não me favorece. A cor que não me favorece. Quem é, pastor? Olha pra ele, pastor. Não, embaixo, os verdinhos aí. O Marcos, bom dia. Seu Quirino. Comigo. Seu Quirino, seja muito bem-vindo. Direto do nosso programa. Seja muito bem-vindo. Eu queria convidar vocês hoje... Eu vou falar sobre o projeto da igreja, mas eu queria que vocês ficassem aí um pouquinho. Nós vamos falar sobre essa questão da Síria, essa polêmica que está muita gente comentando, está na Bíblia, não está na Bíblia. Nós vamos ler essa situação, eu queria ler com vocês aí, tá?
Porque a gente está vendo aí nas redes sociais todo mundo falando, mas isso aí tá bíblico, tá acabando a situação da Síria. Calma um pouquinho que eu vou explicar um pouquinho isso para vocês. Nós vamos ler, eu acho que a melhor forma de se explicar o que está acontecendo e a gente entender, a gente lê. Né? Vamos parar de ficar nos achômetros e vamos ler o que diz as Escrituras, amém? Eu queria falar com vocês antes sobre o projeto da igreja, que é não só da igreja Hebron, né? Na verdade, eu acho que isso aí tem que ser instituído em todas as igrejas. É falado sobre o dízimo, mas as pessoas têm dificuldade de entender o que é dízimo e mais. Que ser dizimista não é dizimar um mês no outro, não. É ser dizimista fiel. Então, a campanha da Hebron é ser dizimista, mas dizimista fiel, tá aí, ó. A palavra, inclusive, no envelope, Hebreus 11:33, que diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas e fecharam as bocas dos leões. Como é que eu fecho a boca do leão? Dizimando, né? Não tem outra forma de fechar a boca do devorador, né? A boca do leão, né? Para que o devorador não roube tudo que é nosso, como de que forma? Né? Eu entregando o meu dízimo. A oferta você pode entregar em qualquer igreja, mas o teu dízimo você tem que entregar na igreja que você está congregando. Então, em nome de Jesus, tem um poder espiritual grande nisso aí, não perca isso. Bom dia, com muita alegria, Kátia. Bom dia. Dionis, bom dia. Bruna, bom dia. Jennifer, bom dia. Todo mundo aí, muito bom dia. Abra sua Bíblia em Isaías 17, para a gente começar a falar sobre essa situação aí. E queria falar com vocês também sobre os valentes de Davi, né? A bispa falou esses dias aí ela entrou no culto aí para falar sobre isso, né? Clarice, bom dia. Sobre as pessoas que assumiram o compromisso com os valentes de Davi, né? Um compromisso que não foi assumido comigo, com a bispa, foi assumido com o Senhor. Então, a gente tem que lembrar, pessoal, que quando a gente assume um compromisso, a gente não assume um compromisso na igreja, não é um compromisso com o pastor só, né? As pessoas têm uma impressão de, eu estou assumindo um compromisso com o pastor, eu faço e desfaço, não é assim. Primeiro, porque quando você assume um compromisso com o pastor, você tem que entender a reverência de que você não está assumindo um compromisso com qualquer pessoa, certo? Segundo, você está assumindo um compromisso com o Senhor, né? É com o Senhor que você está assumindo um compromisso, não é com outra pessoa. Então, em nome de Jesus, tenha muito cuidado, tá bom? Angélica, bom dia com muita alegria. Então, tome muito cuidado, a gente está lembrando os dizimistas aí e também o pessoal, os valentes de Davi. Amém? Glória a Deus. O pastor vai debaixo das asas do Senhor. Bom, pessoal, abriram aí a Bíblia em Isaías 17. Nós estamos vendo, eu queria comentar com vocês antes da gente fazer a leitura. Carol, bom dia com muita alegria. Nós vamos falar sobre essa questão da Síria, mas nós vamos ler as Escrituras. Eu estou repetindo para você ficar aí, ouvir o que diz as Escrituras antes de ouvir as coisas na televisão, imaginar A, imaginar B, gera polêmica aí, né? Então, assim, primeiro nós temos que entender geograficamente a questão da Síria, que as cidades lá não são as mesmas cidades geograficamente, né? Como era naquela época. Isso nós já precisamos entender de bate-pronto, né? Nós sabemos que aquela guerra lá, Bashar al-Assad lá, tudo que ele faz na Síria é algo que não é de hoje, né? A gente está vendo que está sendo divulgado na televisão e muitas vezes, algumas situações que são divulgadas na televisão hoje são situações que já ocorrem há muito tempo. Mas aí a mídia sabe como é que é? Ela vai para um lado, ela vai para o outro, e ela vai andando, né? Em alguns países aí muitas coisas são esquecidas. Só para vocês terem ideia, essa situação da Síria é algo que está acontecendo desde 2011, não é de agora, tá? Não é uma situação de agora. Isso está acontecendo desde 2011, essa guerra já vem. Logicamente, nós precisamos entender o que acontece lá. Vamos falar hoje da situação da Síria hoje. Lá existe uma guerra política. Existe por conta de quê? Uma coisa que acontece em todos os países, inclusive no Brasil, que é o quê? É a corrupção, uma corrupção muito grande. O pessoal politicamente não pode, você não pode se expressar politicamente, quer dizer, tem tudo isso e foram criando, né? Como é que eu posso explicar para vocês? Várias oposições dentro do país, né? Então, vários grupos se opondo à situação e ao presidente. E chega um determinado momento que um é atacado pela presidência, a presidência, né, se coloca aí para matar esse povo, e aí o outro também se sente ofendido, porque da mesma forma que matou ele vai me matar, e aí começa aquela guerra civil dentro da cidade. Além de tudo isso, nós sabemos que é uma região ali que é muito disputada, por quê? Por conta de petróleo, né? A gente sabe aí, tem interesse de A, de B, de C, tem interesse de muita gente. A Rússia é um dos países que tem muito interesse em toda essa situação.
E tem muita gente envolvida nisso aí. Por quê? Porque a rota hoje do petróleo tem que dar uma volta imensa por conta da Síria também. Então, geograficamente, é um ponto estratégico e também tem essa guerra muito fundamentada por conta do petróleo, que ali você pega Irã, né, Iraque, lá toda aquela região ali, que tem interesse no petróleo e gera essa confusão toda. Então, primeira coisa que a gente sabe que essa guerra tem um fundamento gerada desde 2011 pela corrupção, né? Aí gera corrupção e aí vão se acabando muitos refugiados, né? Saíram de lá, pediram asilo em outros países. A quantidade de mortos lá, olha, 450 mil mortos é muita gente, né? O índice de pobreza lá, abaixo do índice de pobreza de passagem, é de mais de 10%, só para vocês terem ideia, né? Em algumas faixas etárias mais de desemprego, então, né? Então, assim, uma situação que pendura e tem gerado tudo isso que você tem visto pela televisão, né? Só que a grande polêmica hoje, o que é que o pessoal tem colocado na mídia, né? Olha, mas isso aí é o fim do mundo, tá lá em Isaías 17, coisa e tal. E às vezes a gente tem que tomar um cuidado quando a gente ouve uma coisa na televisão. Primeiro, saber a fonte que tá falando. Às vezes a gente pega um repórter, o repórter tá falando de uma situação que tá acontecendo lá. Ele, biblicamente, ele não conhece nada. Na maioria das vezes, tá? Lembre-se, às vezes você pode pegar um lá que é um servo de Deus, conhece, já leu, pode falar embasado em alguma coisa. Mas eu acho que quando você ouve uma coisa, primeiro, você não tá ouvindo do teu pastor, você tá ouvindo a situação da Síria, eu ouvi do meu pastor. Glória a Deus, você ouviu do seu pastor, vamos lá, vamos analisar. Agora, você ouve uma história na mídia, você tem que buscar as escrituras para entender. Eu não posso aceitar qualquer coisa, de qualquer forma, simplesmente, ainda mais quando envolve as escrituras. Amém? Então, você já entendeu, eu acabei de explicar para você o quê? Eu não vi, eu busquei na internet, eu não vi nenhum pastor falando sobre essa situação. Eu não vim aqui querer ser o bambambam de nada. Eu só quero ler com vocês para que vocês possam entender. Eu não vou falar nem A nem B. Eu vou ler as escrituras com vocês. Eu acho que está muito claro, vai dar para todo mundo entender. Então, o que eu fiz? Quando eu vi essa situação, e a bispo falou, olha, o pessoal está comentando, quer saber, bispo, qual é o posicionamento da igreja sobre essa situação da Síria. Eu falei, ó, primeira coisa que nós temos que fazer é ler as escrituras e ver o que as escrituras nos dizem. E as escrituras, elas dão resposta para tudo. Só que eu tenho que tomar cuidado com a minha leitura. Porque, por exemplo, nós sabemos que o povo não briga lá na Palestina por conta de Jerusalém, dividiram, né, Israel lá, briga, os árabes dizem que Israel é deles e coisa e tal. Lá. Só que essa promessa está lá em Abraão, lá em Gênesis, que aquela terra seria nossa por direito, e não diz lá, olha, é só por agora, diz que é para sempre. Inclusive, ontem eu estava vendo referência lá em Gálatas, Paulo falando a mesma situação. Então, assim, ali a gente tem base bíblica nos dizendo que isso até os dias de hoje. Amém? Então, isso nós temos que tomar muito cuidado com a leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia não é um livro qualquer que você lê, querido. Uma historinha, um conto de ficção. Né? Uma ficção, não é nada disso. Então, muito cuidado com a leitura. Vamos lá, então, ver o que o pessoal está se baseando, porque estão colocando na mídia aí, Isaías 17, vamos ver o que diz aqui. Sentença contra Damasco, eis que Damasco deixará de ser... Damasco, para quem não sabe, a capital da Síria lá. Deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos, que as deitarão sem haver que os espante. A fortaleza de Efraim desaparecerá, como também o reino de Damasco, e o restante da Síria serão como glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Até aí. Então, aqui, por esse texto, as pessoas estão dizendo o seguinte, que lá, então, estava previsto na Bíblia que vai virar um montão de ruínas, tarará, tarará. Bom, primeiro eu acabei de falar para você que, geograficamente, se você for buscar estudos e coisa e tal, essa área não tem nada a ver com a área daquela época, tá? Geograficamente, tá? Nós sabemos que ali tem muita situação completamente diferente. Aqui, inclusive, essa Bíblia, o apóstolo que escreveu, olha o que ele diz aqui. Presta atenção. Eu vou dizer o comentário que ele fez aqui. E aí você pode buscar na sua Bíblia, às vezes a pessoa quem escreveu também vai ter o comentário dele. Damasco era a capital da Síria, localizada na rota entre a Mesopotâmia e o Egito, uma rota muito usada naquela época, né? E diz assim, em que tornava uma cidade influente e rica, diferente do que é hoje. Tem influência, tá na rota, é importante também, muita semelhança, por isso que muita gente se baseia, né? Semelhante por quê? Porque também tem petróleo envolvido na situação, então
logicamente gera tudo isso. Esse capítulo fala da destruição de Damasco pelos assírios. Preste atenção. A guerra que está lá é por conta dos assírios? Não. É uma guerra política dentro da cidade e em volta com um monte de país, porque tem interesse, né, em petróleo, tem interesse na distribuição do petróleo e estão brigando por tudo isso. Né? Fora que essa situação vem desde 2011. 2011 que saiu na mídia um monte de coisa. Depois esqueceram e agora, logicamente, quando tem um ataque em uma proporção um pouquinho maior, lembram-se de novo. Então é uma situação que não foi resolvida desde 2011. E o que é mais triste de tudo isso, e isso eu vou falar o nome, porque você vai ver várias situações, inclusive a história de Israel, a divisão lá em 1930 e pouco, você vai ver que a ONU não se manifestou. E tudo que ela fez, não fez para ajudar o povo judeu. Que fique muito bem claro. Vá buscar os estudos, vá fazer a leitura, você vai ver que quem deveria estar ajudando, que deveria estar fazendo muita coisa e não está fazendo, infelizmente, é a ONU. Que a única que pode fazer ela tem que pregar o quê? Justamente a paz, entrar, né, nesse meio aí e resolver, e não é o que tem acontecido. Agora eu queria que vocês fossem comigo lá em 2 Reis, no capítulo 16. Então nós vamos ver se realmente essa situação da Síria, que está acontecendo hoje, é a mesma coisa que está escrito, que está aqui nas Escrituras. Porque o que acontece? Nós vamos ver que tem situações que às vezes a gente ouve na mídia, que já aconteceram segundo as Escrituras, mas lá atrás. E quando acontece uma nova situação hoje, as pessoas acham que é a mesma coisa. Por isso que a gente tem que ler as Escrituras. E o que eu falei para você de Abraão, lá atrás, quando o Senhor prometeu lá em Gênesis para Abraão, essa situação não, até os dias de hoje, está escrito. Então nós vamos ver. Você vai ler, eu vou ler com vocês, a conclusão fica para você. Leia e veja se isso está dizendo que é uma situação nos dias de hoje ou se já aconteceu. Presta atenção no que diz aqui. O que aí, Bispa? 2 Reis 16. 2 Reis 16. Vamos ler do versículo 5 até o 9. Outra coisa que eu quero explicar para vocês antes da gente fazer a leitura. Nós temos que tomar cuidado, porque assim, a Bíblia, se você for ver, ela tem alguns livros que eles são escritos, né? Vamos pôr aí, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, eles são escritos, narrados de uma forma diferente. Só que quando essa passagem, de forma diferente assim, né? Às vezes com um pouco mais de detalhe, tá? Rico em detalhes, outro nem tanto, ok? Coisa importante, quando a Bíblia, pelo menos as Bíblias que eu vi até hoje, quando aquele texto está em 1 Reis, 2 Reis e está também em Crônicas, ele vem relacionado em cima. Então, muito cuidado, porque às vezes entre um trecho e outro, como esse caso aqui, se você pegar o capítulo 16, logo no primeiro versículo, ele está narrado também em 2 Crônicas 28. Porém, o texto que nós vamos ler não está narrado em Crônicas. E logo na sequência, aqui em 1 Reis, você vai ver mais um texto narrado em Crônicas. Então, quer dizer, tem um trecho que aconteceu aqui entre essas duas situações que não está narrado lá. Então, às vezes você vai ler lá e acha que resolveu. Então, quando você vai ler esse livro que tem nas duas, leia para você entender o que está acontecendo nesse meio do caminho. Ok? Amém? Então, vamos lá. Olha o que diz aqui. 2 Reis 16, 5. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remaliás, rei de Israel. A gente sabe que aqui já havia a divisão das tribos, lembra? Israel e Judá. Houve a divisão das tribos, 10 tribos ficou Israel e 10 ficou com Judá, ok? Pois bem, aqui subiu então o rei da Síria, né? Subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remaliás, rei de Israel, a Jerusalém, que era a capital de Judá naquela época, para pelejarem contra eles. E cercaram Acás, que era o rei na época, que inclusive era um rei que não fez o que era reto perante o Senhor. Só para vocês terem ideia, se você começar a ler o capítulo 16, eles começaram a oferecer ofertas ao deus Moloque. Eles matavam o filho, e ele matou, inclusive, o seu filho e entregou em oferta. E nessa época aqui narrada, não só o povo de Israel, como o povo de Judá, não vinha fazendo o que agradava ao Senhor. E nós vamos ver que derrotas aconteceram nesse meio do caminho, justamente por quê? Porque eles não estavam fazendo o que agradava ao Senhor. E aí, logicamente, quem fazia mais, o Senhor ia lá e punia. E Judá foi punido justamente por quê? Porque Acás estava fazendo isso. Né? Acás se contaminou, levantou altares e inclusive matou o próprio filho. Então presta atenção.
E aí o que diz aqui? Cercaram Acaz, que era o rei de Judá, porém não puderam prevalecer contra ele. Quem não pôde prevalecer? A Síria e também o povo de Israel. As 10 tribos. Então presta atenção aqui, porque talvez você tenha que ler mais de uma vez. Se tiver dúvida, você pode me chamar e eu vou explicar. Então aqui, as 10 tribos, juntamente com o rei da Síria, atacaram a Judá. Amém? Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate, a Síria, e lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Acaz enviou mensageiro, presta atenção aqui, a Tiglat-Pileser, rei da Síria, como nós lemos lá em Isaías 17, preste atenção, dizendo: eu sou teu servo e teu filho, sobe, livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel. Então, pera um pouquinho. Aqui, o que Acaz fez? Ele viu que a situação dele não era, né, das melhores, o povo tinha atacado ele, ele vai pedir abrigo com quem? Com o rei assírico. Só que o que ele fez aqui de grave? E eu vou aproveitar essa história para contar para vocês. O que ele fez? Ele ofereceu os tesouros da casa do Senhor para o rei assírio. Para quê? Para que ele, né, ajudasse ele contra essa guerra sobre a Síria e sobre o povo de Israel. E aí o que ele faz? Ele se levantou contra mim, tomou a casa, a prata e o ouro que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei e mandou de presente ao rei da Síria. Olha o que ele fez. Ele falou: sou teu servo, me ajuda, não sei o que. Pegou lá, ele não tinha ouro suficiente. O que ele fez? Foi lá e pegou todo o tesouro da casa do Senhor e entregou, né, para o rei da Síria. O rei da Síria ali deu ouvidos, presta atenção agora nesse versículo, deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou e levou todo o povo para Quir e matou Rezim. Rezim quem que era? O rei da Síria. Então presta atenção, porque aqui está narrando algo, isso aqui, a época, só para vocês entenderem, foi antes do cativeiro assírico, né? Isso foi em 730 antes de Cristo. Então eu acho que primeiro, eu vou lá em Isaías 17, lá está dizendo que Damasco, que eles seriam dominados, que eles seriam, né, aquilo seria um monte de ruína, né, só que lá está dizendo que eles vão ser destruídos por quem? Pelos assírios. A situação hoje que está acontecendo na Síria, nós sabemos muito claramente que é pelo Bashar al-Assad, que é as situações dos países à volta nessa guerra toda. Certo? Por conta de ouro, por conta de petróleo e por conta de interesses políticos, corrupção que domina já há muitos anos lá, que não é diferente do Brasil. É como se aqui no Brasil várias cidades, vários povos de várias cidades se rebelassem, falaram: não vamos aceitar essa situação, vamos lá lutar contra o presidente, vai lá, o presidente manda as forças armadas, aí o que acontece? O Rio de Janeiro também não acha legal, também vou enfrentar, e aí Minas também não acha legal, vou enfrentar, e vira aquele salseiro todo. E aí você pega os países que estão à volta, que têm interesse de que o negócio lá vá de mal a pior mesmo, para poder dominar lá e usufruir da terra, faz o quê? Países ricos, porque a Rússia é um país rico. E aí o que acontece? Começa a injetar dinheiro para ver o circo pegar fogo mesmo. Porque tem interesse político e financeiro. Então preste atenção. Só que aqui, o que está narrado na Bíblia é um pouco diferente do que a gente está ouvindo na mídia hoje. Então faça a sua análise, eu não quero ser um formador de opinião para você. Eu só quero que você entenda o seguinte: eu estou lendo as escrituras, eu não estou aqui para falar o que não está escrito, eu estou aqui para falar sobre o que está escrito. E aqui na minha Bíblia está escrito que essa guerra aconteceu sim, essa situação aconteceu sim, só que a Síria foi lá, né, o povo assírio foi lá, venceu, né, o povo da Síria, matou inclusive o rei que está relatado aqui. E essa confusão toda, só para vocês terem ideia, gerou muito problema depois. Por que acontece? Acaz, que era o rei de Judá, achava que o povo de Israel, eles tinham mais êxito, achava que Deus escutava mais ele. O povo totalmente contaminado com o pecado. Por quê? Logicamente, os dois povos estavam contaminados, certo? Como eu falei para vocês, Judá e Israel. Só que, né, em Israel já tinham feito altares para adorar vários deuses. E a primeira coisa que Acaz, quando chega lá, ele ergue um altar também que é adorar outros deuses. Só que a situação de Israel estava pior. Tanto estava pior que logo na sequência veio o cativeiro assírico, que é em 722 a.C.,
onde eles pegam o povo de Israel, tira a parte da cidade e começa a colocar. O que é o cativeiro assírio que é diferente da Babilônia? Eles tiram as pessoas, um pouco das pessoas, vai colocando ela um pouco em cada lugar e pega o povo da Síria e coloca lá para poder o quê? Difundir a cultura deles e mesclar o povo. Né? Então a gente vê que essa guerra aqui dela aconteceu há muito tempo atrás. Está escrito aqui, não sou eu que estou falando, está escrito. Que creem, né? Então eu preciso entender, ler as escrituras e ver o que está dizendo. Né? Então aqui você vai ver, possivelmente a maioria das Bíblias, sempre quem escreve ela faz um comentário embaixo. São pessoas que estudaram, que se aprofundaram e que o Senhor deu revelação ainda a mais do que está escrito, mas foram revelações. Mas antes isso... São Bíblias comentadas. Exatamente, né? Bíblias comentadas. Tem Bíblias que não tem estudo nenhum. Tem Bíblia que não tem. Se a sua tiver, você dá uma lida lá nesse documentário, nessas duas passagens que eu li para vocês. Por quê? Porque se você for lá em Crônicas, você vai ver lá a idolatria de Acás. Então, esses versículos que eu li para vocês não está em Crônicas. Esse intervalo não está lá. Então você pode ler lá e imaginar, inclusive, que eu fiz a leitura lá também, que a situação de hoje pode ser o que está acontecendo. Porque não narra essa situação, essa passagem que eu estou lendo para vocês. Então, muito cuidado naquilo que você ouve na mídia quando se fala, quando se diz referente às Escrituras. E nós temos que ter um amor e um cuidado. As Escrituras não são qualquer coisa, não podem ser lidadas de qualquer forma. Então, quando você ouviu na mídia, está falando das Escrituras, eu vou ler. Né? Eu vou ler. Você aceita qualquer sentença contra a sua vida? Não. Então, a mesma coisa, eu não vou aceitar uma coisa que não está escrito. Primeiro, onde está escrito? Eu quero entender. E por isso, talvez, que a gente não viu os pastores que eu vi, né? Eu vi um até muito conhecido, e o que ele fala é da situação da Síria à guerra. Mas em nenhum momento eu vi ele se referindo com relação à Bíblia, o que aconteceu lá atrás. Até porque eu estava vendo um vídeo dele, não é gravado de agora, quer dizer, gravado inclusive lá em 2011, quando começou toda essa guerra. Então, se fosse algo realmente assim, muito possivelmente um pastor que tem 30 anos como pastor, 30 e poucos anos como pastor, teria comentado. Estudioso, busca a palavra de Deus. Então, vamos tomar muito cuidado, porque às vezes numa dessas a gente traz uma coisa para dentro da nossa casa. Isso é uma situação, mas quantas outras a gente ouve na mídia aí, canais aí de internet, coisa e tal. Cuidado com o que você está se alimentando. Amém? Tá claro? Consegui explicar para todo mundo? Tá claro, bispo? Conseguiu? Então era uma situação que estava gerando polêmica. E o pessoal, inclusive, mandou o WhatsApp para a bispa. Eu só estou tocando. São os sinais, tá? Os sinais da volta de Cristo. Sim, quanto a isso não se discute. Contra isso não se discute. É bom a gente deixar isso bem claro. Sinais. Aquilo que está relatado na Bíblia ontem, é hoje e é amanhã. Por quê? Porque a Bíblia é atemporal. A palavra de Deus é atemporal. Então, só que o Senhor está voltando, a gente não precisa ver só a situação na Síria. Exatamente. É só ver em todos os países. Exatamente. Né? Então isso tem que estar claro para você. Porque você vai falar, mas então Jesus não está voltando? Não, está voltando sim. Olha a situação que está acontecendo em todos os países. O que a gente está querendo explicar... Agora não posso falar que é só a situação da Síria que... O que a gente está querendo explicar e deixar bem claro é o quê? Como começou, qual é o fundamento, por que aconteceu lá atrás e está acontecendo agora. É só isso. Mas não que agora está acontecendo pela primeira vez. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, né? Exatamente. A situação aconteceu lá atrás, porque aqui fala de uma destruição, né? Mas a destruição vai acontecer, né, como um todo em todos os países. Por quê? Por conta de tudo aquilo que a gente está vendo na mídia aí. Por tudo que a gente vê, o que está acontecendo nos países. Amém? Glória a Deus. Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 118, que é o salmo que está regendo o nosso dia de hoje. Amém? Qualquer Glória dúvida, a Deus. Vocês escrevam, por favor. Qualquer dúvida, me chama aí no WhatsApp aí. A bispa colocou o WhatsApp já aí. Fala aí, bispão. Fala o que, bispa? Seu celular, que eu esqueço. Meu WhatsApp eu tenho que ver aqui, bispa, que eu não lembro de cabeça. Meu WhatsApp é um, o telefone é outro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aleluia. Fala sério, né? O bispo não sabe. 9548-3412. 9548-3412. Fala sério, né? Não é que eu tenho muito telefone, não, que eu não costumo ligar para mim mesmo.
483412. Então, quem ainda estiver com dúvida, pode me chamar no WhatsApp aí e a gente vai falando, amém? Ok, Bispo? O Bispo já colocou aí. Bom, pessoal, Salmo 118 está sobre a nossa vida. Aqui o título diz que a alegria dos justos, né? A alegria dos justos pelo Senhor. Logicamente, aquele que tem alegria, né? Tem alegria por quê? Porque é justo, justificado, não é? Glória a Deus. E o que diz aqui, né? O primeiro versículo sempre, né? Davi, Asaf, salmista sempre faz o quê? Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aliás, a gente devia falar isso sempre, né? Sobre toda e qualquer situação, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Como é bom saber que Deus, né? As suas misericórdias com a gente não vai terminar, não vai acabar. Você já imaginou? Se Deus falasse, olha, sua misericórdia são 10 situações só com você. Depois na 11ª, você se vira, né? Acabou, chega, né? Mas aqui a gente vê o quê? Que as misericórdias do Senhor duram para sempre. E a gente vai ver, nós acabamos de falar sobre os cativeiros, tanto a Síria como a Babilônia, né? As misericórdias do Senhor não duraram para sempre. Aquele povo não foi liberto. Pagaram um preço, por quê? Pelo pecado. E nós temos que entender, isso não quer dizer que as misericórdias do Senhor não duraram. Lógico que duraram, dura para sempre. Só que nós temos que entender que o fruto do pecado, da atitude, a ação, nós vamos colher. Aquilo que você plantou, você vai colher. A lei da semeadura. Como é nos dias de hoje. Você planta chuchu, você vai colher chuchu, não vai colher tomate. Então aquilo que você plantou, você vai colher. Agora isso não quer dizer que a misericórdia do Senhor não vai. Você vai colher o fruto, você plantou, depois disso, amém, o Senhor te perdoou já dessa situação, tanto te perdoou, que você vai viver depois uma nova história. Agora, o que às vezes a pessoa fala, mas eu tenho vivido sempre. Lógico, você não para de plantar. Então toma cuidado com aquilo que você plantou. Se você não está satisfeito com o que está colhendo, começa a prestar atenção naquilo que você está plantando. Então aí a pessoa fala, mas Deus não é comigo. Deus... Lógico que você não para de plantar coisa ruim, você quer colher o quê? Então a sua colheita não para, porque você não para de plantar. Agora, a partir da hora que você começa a plantar coisas boas, você começa a colher o quê? As misericórdias do Senhor. E nós vimos claramente ali, o povo ficou 70 anos no cativeiro, o povo assírio ficou 3 anos aí, ó, sendo preso na própria cidade, depois começaram a ser mesclados, mas o que aconteceu? As misericórdias do Senhor alcançaram tanto um quanto o outro. Aí, o cativeiro assírico é pouco falado, né? Porque como o cativeiro babilônico demorou 70 anos, então é o que mais se fala. Mas, enfim, de qualquer forma, as misericórdias do Senhor foram ali sobre cada um deles, sobre aquele povo, o Senhor resgatou e eles viveram o que viveram. Então, preste atenção, amém? Depois diz aqui, diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Aqui, o que o salmista está falando? Israel, fala aí, você tem testemunho. Fala aí, a misericórdia do Senhor não dura para sempre, vocês foram libertos de cativeiro, vocês fizeram e aconteceram, vocês não foram libertos. Arão, diga aí, Arão, o que você viveu com o Senhor? A misericórdia do Senhor não durou para sempre? Sua família foi uma herança de levitas? Olha quantas pessoas. E hoje o Senhor está falando para você, você que teme ao Senhor, diz a misericórdia do Senhor não dura para sempre. Porque aqui, por que ele fala aquele que teme ao Senhor? Porque aquele que conhece as Escrituras e teme ao Senhor, tem a certeza de que as misericórdias do Senhor duram para sempre. Que as misericórdias do Senhor estão, o que? Me abençoando. Então eu te pergunto hoje, as misericórdias do Senhor duram para sempre? Dura, bispo, na sua vida? Dura para sempre. E eu preciso semear a misericórdia também, viu? Aliás, né, esse é outro ponto que, se for falar, Jesus, né? Porque aí você fala o povo assim, quer colher misericórdia, mas não quer, né? Eu quero mais é que o fulano se exploda, né? Que não sei, você quer que o fulano se exploda? Mas quando chegar na sua situação, você quer que se exploda também? É porque assim, a gente sempre quer ser perdoado, né? Quero misericórdia. É sempre assim. Na minha vez, eu tenho que ser analisado de uma forma diferente, né? Quando chega na vez do nosso irmão, a gente quer analisar ele de forma. A gente quer ser carrasco, juiz, acusador. Quando é na nossa vez, a gente quer que seja longânimo, benigno, né? Azar, e assim vai, né? Então, em nome de Jesus. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O que é isso? No meio da tribulação, eu invoquei o Senhor, ele me ouviu e me deu folga?
Será que eu tenho feito isso na hora da minha angústia? Será que na hora da minha angústia eu não estou fugindo para o meu quarto só chorando? Tem pessoas que estão chorando há tanto tempo, e aí quando você vai falar a palavra de Deus para a pessoa, ela não quer mais nem ouvir. Sabe por quê? Porque ela não fez isso. Ela não sabe que caminho é esse, e ela só faz o quê? Chorar, como se chorar fosse resolver a situação. Olha, se chorar e resolver essa situação, eu tinha resolvido um monte da minha vida. Aliás, hoje eu não teria nenhum problema, diga-se de passagem, né? Porque eu não tenho problema de chorar, não. Eu choraria na boa. Ai, se fosse para resolver o problema, eu passaria o dia inteiro chorando. Ia bebendo água e chorando. Então preste atenção, para não desidratar, né, bispo? Então preste atenção, porque aqui está dizendo o quê? Olha, eu clamei ao Senhor na hora da tribulação. Foi qualquer hora? Não. Aqui está dizendo que foi na hora da tribulação. Na hora da tribulação você vai clamar a quem? A maioria das pessoas na hora da tribulação trava, não faz nada. Começa a viver o problema, começa a ver tudo que está na sua volta e não faz mais nada. Faz, bispo, faz. Ou então, aí sim, murmurar, xingar, só que clamar ao Senhor não clama. Mas murmurar, faz o que faz? Isso é culpa de Deus. Isso aí tem. Aqui, se Deus tivesse feito, eu não estava nessa situação. Se Deus tivesse, eu não estava assim. Se Deus existisse, não tinha me permitido tudo isso. É assim que as pessoas fazem. Deus é culpado de tudo. Agora, a pessoa não quer culpada de nada, né? Planta chuchu, né, e quer colher tomate. Mas ela, né, não fez nada, né? Não fez nada, a culpa não é dela. Toma as atitudes, não busca o Deus conselheiro lá de Isaías 9:6, mas depois começa, né? Meu Deus, porque o Senhor não me avisou? Lógico, você buscou Deus conselheiro? Não. Toma as atitudes. E aqui ele diz mais ainda. O Senhor está comigo e não temerei. Quando o Senhor está com a gente não tem que temer mal algum. Que me poderá fazer o homem? Sabe o que o homem pode fazer? Nada. Nada. O que me poderá fazer o homem? Nada. Exatamente. Então o que me poderá fazer? Nada. Sabe qual que é o problema? A gente teme muito mais ao homem do que a Deus. Sabe por quê? Você esqueceu do que o nosso Deus é misericordioso, mas ele também é fogo consumidor? Só que a gente está temendo muito mais ao homem. Quando eu começo a temer mais ao homem do que a Deus, sabe o que acontece? Eu estou invalidando o poder de Deus. Estou dizendo que Deus não pode nada e que eu temo ao homem. Como se o homem pudesse te fazer mal a algum. Bispo, mas eu vejo acontecendo um monte de coisa. Mas que Deus que a pessoa está servindo? Não está servindo a Deus. Aquele que teme ao homem, que dele não está servindo a Deus. Ele está servindo a Satanás. Por isso que ele tem medo. Porque sabe que Satanás dá e cobra. E cobra um preço caro. Bom dia, Deus abençoe. Bom dia, Eli. Lá tá calor, acho que agora. Não, tá frio lá ainda, né? Deus abençoe você, sua casa, sua família, diretamente de New Jersey, Estados Unidos. Então, vamos entender a quem nós estamos temendo. Qual é o nosso medo? O nosso medo é do homem e não das coisas, né, do porvir. O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. O Senhor é justiça, não é? O Senhor não é aquele que nos justifica? O que a bispa ministrou esses dias? Que o Senhor é que me justifica, o Senhor é que faz justiça, e não a nossa justiça, a justiça do homem. Nós estamos querendo ser justiceiros, aliás, nós queremos ocupar o lugar de Deus, fazer a justiça, né, com as nossas próprias mãos, do nosso jeito, o acusador, o juiz, ele que fala, ele que faz, né? O que eu ministrei na quarta-feira? Qual foi a transformação na vida de Paulo? Paulo foi transformado o quê? As atitudes de Paulo. Paulo conhecia o quê? Ele conhecia a lei, ele era juiz, né? Ele mandava matar, ele executava, ele conhecia uma lei e ele andava por uma lei de justiça. E ele passou a andar o quê? Por uma lei de amor. Aqui ele aprendeu que tinha que perdoar. Ele aprendeu que Deus era um Deus longânimo, que Deus era um Deus de amor. Tudo isso ele precisou aprender. Ele aprendeu que o Senhor é que o justificaria, tanto que passou, teve que fugir. Descer num cestinho lá no prédio, tem noção? Descer num cestinho para fugir, porque queriam matar ele, perseguido de várias formas.
Um homem que até então, onde entrava, impunha medo nas pessoas, e agora saía fugido. Perseguidor se tornou perseguido. De perseguidor se tornou perseguido. Preste atenção. Por isso verei cumprido o meu desejo dos que me odeiam, mas o que? Pelo Senhor, a justiça de Deus, e não a nossa, não a dos homens. A justiça de Deus é essa que prevalece. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Em quem você tem confiado? Nós falamos ali uma situação que você tem medo, né? Do homem te fazer mal algum, né? E aqui eu te pergunto, em quem você tem depositado a sua confiança? Sabe que tem muita gente achando que algumas coisas não aconteceu na sua vida, sabe por quê? Você está esperando o homem. Eu estou esperando, não, no dia que aquela pessoa se posicionar, ela vai fazer a minha vida, ela vai me ajudar. Aliás, tem gente esperando isso acontecer. Que algumas pessoas façam na sua vida, para a sua vida começar a deslanchar. Não é? Confessa hoje, é lógico que é. Você está esperando de homem, você não está esperando de Deus. Você está esperando de um primo rico, você está esperando de um tio rico, de um pai rico. Olha, meu pai vai lembrar de mim em determinado momento. Ele vai fazer. Olha, eu dependo do meu patrão, porque no dia que o meu patrão fizer na minha vida, eu tô bonito. Em quem você tem depositado a tua confiança? A Bíblia fala que nós confiamos em homens e cavalos. Eu não confio em homens e cavalos. Eu confio no Senhor. Senhor dos exércitos. Então preste atenção, porque você está perdendo tempo, você está depositando a tua confiança no lugar errado. Ah, minha vida não anda. Lógico que não anda. Em vez de você esperar do Senhor, você está esperando do homem. Vai ficar esperando aí mesmo. Que se o Senhor não inclinar a vida daquela pessoa, querido, não vai fazer nada. E o Senhor, quando Ele tem que te abençoar, Ele usa quem Ele quiser. Nós temos a passagem que até a mula foi usada. A bispa estava falando ontem, eu lembrei. Até a mula foi usada. Quero ir para cá, mas a mula está me levando para lá. A mula só vai para onde o Senhor determinar que ela vai. Foi Baraque, né? Então presta atenção. Não. Não. Peraí que eu já lembro. Peraí que eu vou lembrando. A bispa vai ver. Eu não lembro. Eu achei que era... Porque tem a situação lá com o Baraque, é bem nessa época aí. O melhor buscar, então, o que é? Refúgio no Senhor. Balaão, Balaque, é o Balaão. Porque um era rei e o outro era servo dele. Era adivinho dele na época, né? Melhor é buscar, então, o quê? Refúgio no Senhor do que confiar em príncipes? Lógico. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes, em cavalos, em homens, em qualquer outra coisa. Amém? Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém com fogo e espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruir. Empurraram-me violentamente para fazer-me cair, porém o Senhor me amparou. Aqui, ó, essas 4, 5 versículos que eu li para vocês, nós vamos ver o quê? Quem pode falar muito claramente sobre isso? Davi. Cada situação que Davi foi cercado, nós lemos aí vários salmos mostrando Davi completamente aprisionado, ele ali sendo perseguido por Absalão, ele sendo perseguido por Davi, por Saul, sendo perseguido por todo mundo, o que esse homem enfrentou, mas o que ele fazia que mostra exatamente aqui, em nome do Senhor, ele clamava a Deus e Deus dava a resposta, ele clamava a Deus e Deus fazia, Deus livrava ele. Querido, naquela situação onde ele ficou preso dentro de casa, com o homem sanguinário à volta dele, somente Deus para livrar ele dali. Os caras estavam querendo matar ele espiritualmente, antes que ficar a noite inteira esperando que só iam pegar ele no dia seguinte, quando ele saísse de casa. Envolvido pela graça. Envolvido pela graça. Fala sério. Né? Envolvido pela graça. Em todas as situações, o que ele fez? Ele clamou ao Senhor e o Senhor mandou resposta imediatamente. E aqui ele está falando, o Senhor ouviu, o Senhor me salvou. Mas ele clamou a quem? Ele clamou a Deus. Ele não esperou de homens. Ele não esperou de ninguém, ele esperou do Senhor. Porque até aquela passagem, quando ele chega... Qual é o nome da cidade, bispo? Que
queimaram tudo, levou toda a família dele, eu até falei esses dias. Ziklag. Chegou lá, tinham levado família, tinham levado tudo, todos os homens se voltaram contra ele. Olha, nós deixamos a nossa família aqui, fomos lá lutar a guerra e olha aqui o que aconteceu. Davi chorou. E ali correu risco de vida. Mas ele clamou a quem? Ele clamou a Deus. E logo na sequência que acontece, o próprio inimigo revelou onde estava, entrou lá e recuperou tudo que era deles. Olha a situação, mas o que ele fez? Ele clamou a Deus. A situação era precária? Era. Ele poderia ser morto pelos próprios companheiros. A situação era difícil, muito terrível. Mas ele clamou a Deus. E um Deus de justiça, que tinha propósito em todas as coisas, restituiu ele de tudo. Tudo que foi levado foi restituído. E ainda sobejou. Sobejou que ele enviou porções e porções e chegou porções até Hebron, né? Olha que Deus maravilhoso que é esse. E eu ainda tenho clamado no lugar errado, ainda tenho chorado no lugar errado. Misericórdia. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Eu tenho que glorificar a Deus todos os dias, porque Ele me salvou. Se eu estou de pé hoje, é porque o Senhor me salvou. Porque eu tive livramento. Não é porque eu não vi que eu não tive livramento. Não é porque eu não passei pelo estreito que eu não tive livramento. O Senhor me livrou, inclusive, de passar pelo estreito. E por isso eu vou dar glória a Deus. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva e a destra do Senhor faz proezas. Preciso falar mais alguma coisa? Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Você não vai morrer antes de contar e viver as obras do Senhor sobre a sua vida, as suas promessas. Esse ano é o ano da consolidação das promessas. Nós não morreremos até vermos as nossas promessas sendo consolidadas na nossa vida, mas não uma só, cada uma delas em nome de Jesus. Recebe essa palavra hoje, porque você vai viver cada uma das tuas promessas desse ano de 2018. Aquele que prometeu é fiel e justo para cumpri-la, para completar a obra na sua vida. Amém? O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte, ainda quando eu peco, ainda quando eu ando por um caminho, né? Complicado, o Senhor me castiga, mas Ele não me leva à morte. Davi teve essa experiência com o Senhor, quando ele tem aquela situação com Betseba, ele andou por um caminho, né, complicado, mas o profeta foi lá, chamou ele para a responsabilidade, contou uma parábola para ele e falou, ó, essa parábola que você está querendo agora condenar o camarada, esse camarada é você. Colheu o fruto da situação, porque o filho dele nasceu e já morreu na sequência. Morte gerou morte. Então preste atenção, porque ele mata lá, né, o esposo de Betseba, casa-se com ela, coisa e tal, só que morte gerou morte, o filho dele veio lá. Mas aqui está dizendo que o Senhor não entregou ele à morte. As misericórdias do Senhor alcançaram a Davi. E Davi, que com certeza nessa passagem ele aprendeu muito. Eu acho que ele aprendeu a história da vida dele ali. Ele viu a misericórdia do Senhor sobre a vida dele. Será que eu preciso passar por essa situação para aprender, né? Aprender a caminhar com Deus? Nós precisamos começar a aprender de ouvir, né, Bispo? E não de ter que passar, né, pela situação para aprender. Porque tem muitas pessoas tendo que aprender na pelo jeito dor, mais difícil, na dor. Passando pela dor, né? Nós precisamos aprender sendo ministrados pelo amor que o Senhor tem pela nossa vida. Amém? O Senhor me castigou e não... me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Olha aí, o Senhor ainda abre as portas da justiça para ele e ainda rende graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, porque ela entrarão quem? Os justos. Render-te-ei graças, porque me acudistes e fostes minha salvação. Amém? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra angular. Isto procede do Senhor, é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos, alegremo-nos nele.
Hoje é dia de festa. Eu falei no áudio, começa a se alegrar, porque essa sexta-feira não vai ser uma sexta-feira qualquer na sua vida. Ah, mas é uma sexta-feira chuvosa, e daí? O Senhor precisa de sol para fazer milagre na tua vida? Para com isso. Tem gente que atrela o dia ser bom, ou não, se tem chuva. Precisamos de chuva para poder regar os pastos, para a gente poder ter fruto. Misericórdia, né? Alegra-se, porque Ele, o Senhor, fez para você esse dia, para você render graça, para você glorificar a Deus. Porque olha o que diz aqui: ó, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros, da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Quem é que vem em nome do Senhor? Como eu li para vocês no áudio, Mateus. Quem é que diz? Usando nas alturas, eis que vem o filho de Davi, Jesus. Para nós hoje, ele dê graças porque o Senhor vem. E a sua misericórdia dura para sempre. E ele vai fazer, vai nos livrar, vai nos abençoar, como está escrito aqui. E nós vos abençoaremos. Nós vamos dar glória, porque vem o Senhor dos exércitos. O Senhor é Deus e Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus e dei-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. E dei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, querido, vamos dar glória a Deus hoje, porque as misericórdias do Senhor dura para sempre. Aquele que tem a Deus, o impossível torna-se possível. E isso nós precisamos aprender, isso já está todo dia na nossa mente. Às vezes você está esperando alguma situação na tua vida, um milagre, uma bênção, você fala, mas é impossível. Não. Aquele que tem ao Senhor, nada é impossível. O impossível torna-se possível. A criação do céu e da terra foi somente com o poder do quê? Ó, que haja luz, que haja isso, que é o poder da palavra. Então, para ele, tem impossível? Não. Aquele que abriu o mar, tem impossível? Não. Aquele que derrubou as muralhas de Jericó, e nós já estudamos que a muralha não era estreitinha. Quer dizer, ela não era desse tamanhozinho de muralha, mas tinha 40 centímetros, 1 metro de espessura, não. Eram 2 muros muito bem firmes. E foram apenas o poder do Senhor. Logicamente, o ato profético, né? Como nós já falamos. Então, preste atenção, porque se não é o nosso Deus que tem feito na nossa vida, e se não é Ele, o único que pode fazer. Então, em nome de Jesus, vamos render graças ao Senhor dos Exércitos. Amém? Glória a Deus. Receba o Salmo 18 hoje sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Bispo, quer acrescentar alguma coisa? Não. A Bispo hoje está muito quietinha, né, pessoal? Vamos orar para que a gente tenha uma sexta-feira extraordinária, um final de semana extraordinário. Esse negócio está só pingando aí, não tá? Pingou bastante, mas não espirrou. Por quê? Vamos orar? Em nome de Jesus. Nós fechamos a nossa semana. E eu estou muito feliz porque o nosso canal do YouTube, já estamos colocando todas as ministrações diariamente. Então você já pode acompanhar aí também, para você quiser acompanhar pelo YouTube e quiser transmitir para alguém, mandar para alguém, né? Em vez de você mandar o link do Face, manda um videozinho do YouTube pelo WhatsApp, que é mais prático, pode mandar já, tá? A pessoa não precisa entrar lá na página do Facebook. Você vai mandar igual você manda louvor, manda lá pelo WhatsApp. Então ficou bem mais prático. Nós vamos avançar muito esse ano no que diz respeito à tecnologia, para que possa facilitar a vida de vocês que vão assistir. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor. E como está no Salmo 118, agradecer porque as tuas misericórdias duram para sempre. Eu quero te louvar, te agradecer, Senhor, por essa semana extraordinária que o Senhor nos abençoou, nos deu livramento, Pai. Ô, Paizinho, Paizinho querido. Eu quero te louvar, Pai, porque nós vivemos milagres essa semana, Senhor. Ainda que nós não vimos muitos deles, mas o Senhor nos livrou, nos abençoou, e eu quero te louvar, Pai. Eu quero declarar nesta manhã, Pai, que em Ti confio. Eu não confio em homens, eu não confio em cavalos, mas eu confio em Ti, Senhor.
E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, visita cada um nesta manhã. Aqueles que estão em desespero, que perderam a fé. Que eles andem hoje, ainda que andem pela minha fé, a fé da bispa, mas que andem. Visita cada um poderosamente. Tira essa dor, Pai. Tira tudo aquilo que vem assolando o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Para viver o sobrenatural. Desperta os valentes de Davi, como a bispa está falando, Pai, em nome de Jesus. Toca no coração de cada um, os dizimistas, os ofertantes, Pai, em nome de Jesus. Coloca o desprendimento de coração, Senhor, em nome de Jesus. De ofertar, Pai. Ô, Senhor, porque nós sabemos que aquele que oferta na tua obra abre as janelas do céu, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, visita, tira todo o opróbrio, toda a miséria na casa do teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Como nós clamamos essa semana inteira, Senhor, abre portas de emprego extraordinária, Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai, eu te peço, Senhor, visita, toca, cura, liberta, restaura o teu povo, em nome de Jesus, Pai. Coloca o teu povo para viver o milagre, Pai. Para viver as tuas promessas. Ano de consolidação das promessas, Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai, que o teu povo tenha comunhão. As famílias andem em comunhão, Pai. Em comunhão contigo, Pai, em nome de Jesus. Que neste domingo as famílias possam estar reunidas na tua casa, Pai. Te glorificando, te agradecendo pelos teus feitos, Pai, em nome de Jesus. Oh, Pai, visita cada um poderosamente, Senhor. Que a gente possa viver os milagres, Pai. E que esse dia de hoje a gente possa dar testemunhos dos teus feitos sobre a vida de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Visita a Márcia poderosamente, Senhor. Em nome de Jesus. A recuperação dela seja extraordinária, Pai, em nome de Jesus. Visita também, Senhor, aquela situação, aquele povo na Síria, Pai. Termina com essa guerra, Pai. Põe paz naquele local, Pai. Oh, Pai, tira, Pai, toda a dor daquela cidade, daquele país, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que eles recebam o teu renovo, Senhor, em nome de Jesus. Assim como todos os outros países que têm vivido essas guerras, Pai. Em nome de Jesus, que chegue a paz, que chegue o refrigério, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, a cidade do Rio de Janeiro, essa paz possa chegar também até essa cidade. E todas as outras capitais, todos os outros países recebam a paz, Pai. A tua paz, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que a paz do Senhor possa chegar em todas as cidades. Porque nós estamos falando da Síria, mas nós temos outros países passando pela mesma situação, passando por miséria, África do Sul, né? Nós temos a Etiópia, vários outros países aí passando pela mesma situação, né? Só que uma guerra diferente, uma guerra na fome, né? Às vezes você pega países aí que não tem caído bomba lá, mas a situação é precária, por quê? Por conta de miséria. Então, que o Senhor visite, né, e que a gente possa, né, também ajudar esses países. Enquanto eu não posso ajudar financeiro, que eu ajude em oração. Né? Eu esteja orando por cada uma dessas cidades, por cada um, né, cada um dos países aí, em nome de Jesus. Amém? Que você tenha uma sexta-feira extraordinária, um final de semana abençoado, revestido de poder, de unção e de autoridade. E lembre-se, domingo é o dia da nossa primícia. Como é bom estarmos na casa do Senhor, não é? Então, no domingo, vamos estar na casa do Senhor. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, domingo eu vou entregar a minha primícia. Eu não vou ver retransmissão. Eu vou entregar a primícia. Como é que eu entrego a minha primícia? Estando ao vivo, né? Ou estando ao vivo assistindo, compartilhando. Ou, para você que congrega já numa igreja, esteja lá no domingo. Não estou falando só da Hebron. Que a Hebron, os membros da Hebron, que esteja ao vivo lá no domingo às 10 horas da manhã. Aos demais que já congregam em outra igreja, esteja na tua igreja. Mas não deixe de entregar a tua primícia. Amém? Glória a Deus. Um beijo grande. Fique na paz do Senhor. Que você tenha um dia abençoado. Amém, queridos? Amo vocês em Cristo Jesus. Até domingo, em nome de Jesus. Amém? Com a nossa bispa querida, dando uma palavra poderosa. E na segunda-feira retomamos com o programa. Eu vou estar com vocês aí, em nome de Jesus. Sullivan, bom dia, bom dia. Nós estamos indo embora. Um beijo e tchau, tchau. Mas veja aí depois a retransmissão. E não esqueça, pessoal, quem não compartilhou ainda, compartilhe aí para que a palavra possa chegar a todos que precisam. Hoje, palavra poderosa, Salmo 118. Nós falamos sobre a situação da Síria aí, falando biblicamente se é, se não é.
está escrito lá, acho que esclarecemos bastante, avançamos bastante, amém? Então um beijo grande, fique na paz do Senhor. Um beijo e tchau, tchau.